Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Na meditação de hoje, falaremos sobre o quinto mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem em áudio no WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe. Quem estiver ouvindo essa mensagem em vídeo no Facebook, ouça até o fim, curta e compartilhe. E quem estiver ouvindo em vídeo no YouTube, ouça até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Tá certo? Quero fazer desse projeto todo um grande trabalho missionário, mas só será possível com a ajuda de todos vocês. Tá bom? Então, queridos irmãos, muitas pessoas falam: o que era honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra? Nós temos que entender primeiro que para os israelitas, honrar pai e mãe significa cuidá-los deles na velhice, né? Mas tem muita gente que fala assim, mas o meu pai ele é abusivo, ele não é uma pessoa que segue o caminho correto. O que devo fazer? Como é que eu posso honrá-lo? Às vezes, mesmo seu pai não sendo uma pessoa que siga corretamente os mandamentos, as leis de Deus, muitas vezes Deus pode falar com você através dele, da sua mãe, até de uma avó, de uma tia. Mas os pais, muitas vezes, eles querem nos guiar no caminho certo, mas muitas vezes com exageros. Porque você, pai, você, mãe, precisa ensinar aos seus filhos, desde pequenininhos, que vocês são amigos, conselheiros, guias e direcionadores de seus filhos. Que você vai estar ali sempre para guiá-lo para o caminho correto. Nós sabemos que o caminho correto é o caminho de Deus. Mas muitos pais, infelizmente, não agem dessa maneira e acabam provocando muitas brigas, muitas discussões, desavenças com os próprios filhos. Nós precisamos entender que honrar pai e mãe é muito mais do que respeitá-los. Honrar pai e mãe tem a ver com você viver uma vida honesta, uma vida onde você dá orgulho ao teu pai e tua mãe, por fazer o que é correto, por não beber bebida alcoólica, por não fumar, por não usar drogas, tá certo? Honrar pai e mãe tem a ver com você casar e não aceitar que sua esposa diminua ou humilhe teu pai e tua mãe. É você não tirar tua mãe da tua vida e pôr tua esposa no lugar dela. Que é o que muitos homens fazem hoje em dia. Abandona a família, abandonam o lar para ficar com a esposa. Só porque a esposa não vai com a cara da mãe. Não. Honrar pai e mãe é você saber que as únicas pessoas que você pode contar, além de Deus, que você pode contar nessa vida até o fim, é o teu pai e tua mãe. Porque a tua esposa pode deixar de ser, mas teu pai e tua mãe nunca vão deixar de ser pai e mãe. Nunca. Então, honrar pai e mãe é você casar com uma mulher que respeite teu pai e tua mãe. Cara, você escolheu sua mulher ou seu marido, escolha alguém que respeite teu pai e tua mãe. E se em algum momento a tua mulher tentar falar mal do teu pai e tua mãe ou teu marido, não deixe. É preciso entender que quando você casa, o seu sogro, a sua sogra, são um segundo pai, uma segunda mãe para você também. Assim como o seu pai e sua mãe é um segundo pai para sua esposa ou seu marido. Então é preciso entender que isso também é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você pôr na sua vida eles sempre em primeiro lugar, amparando em tudo o que você puder.
E na velhice, quando ele estiver doente, você amparar totalmente. Isso é honrar pai e mãe. É você respeitar. É você não tentar não levantar a voz a teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe tem a ver com você aguentar muitas vezes algo que eles estejam falando que você não goste, às vezes até alguma ofensa, alguma opressão, podemos dizer, algum exagero por parte deles, né, de proteção, porque sempre eles querem bem, proteger, é você aguentar, às vezes, um exagero com respeito, né? É você compreender que por mais que eles estejam errados, eles só estão falando para o nosso bem. Isso é honrar pai e mãe. É difícil, mas é possível. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é na hora que eles precisarem mais de você, você está ali para ampará-los. Honrar pai e mãe é você chegar no seu pai e dizer, pai, eu te amo. Honrar pai e mãe é você chegar na sua mãe e dizer, mãe, eu te amo. É você beijar os seus pais. É você amparar os seus pais. Fazer tudo o que você pode para o bem dos seus pais. Isso é honrar pai e mãe. Né? E essa promessa, isso é uma promessa, né? Ele vem com um mandamento e em seguida uma promessa, que vai aumentar os seus dias na terra. Quando você ouve, pode evitar desgraças, pode evitar certas coisas. Claro que você tem que ouvir o que é certo, né? E eu vou te falar, depois que você faz 25 anos, por aí, daí pra frente, não convém você continuar morando com seus pais. Por quê? Porque vai acabar tendo muita contenda. Os seus pais vão sempre enxergar vocês, ou meus pais também, vão sempre nos enxergar como aquela criança que nasceu, aquele neném, aquela criancinha. Eles nunca vão conseguir enxergar você como um adulto. Então isso pode causar muita contenda, muita briga. Então é interessante que você possa até morar na mesma casa, mas em ambientes separados. Você tem a sua casa, sua cozinha, sua sala, seu quarto, seu banheiro, e eles na casa deles. Pode estar no mesmo quintal, os dois juntos, não tem problema. Mas cada um no seu ambiente. Porque, infelizmente, muitos pais acabam tendo muitas confusões com filhos por morarem embaixo do mesmo teto, né? Então, muitas vezes é interessante se apartar, mas não distantemente, mas ficar por perto, porque você vai ter o apoio dos seus pais e ao mesmo tempo vai evitar contendas, né? São questões de adaptações, né? E é muito importante, queridos irmãos, que honrar pai e mãe é muito mais do que simplesmente você respeitá-los. Tem que cuidar, tem que amparar seus pais na velhice. E para aqueles que já não têm mais pais, que começam a compreender que deveriam ter honrado melhor os seus pais, eu digo a vocês, se perdoem e sigam o caminho cristão, sigam o caminho de Deus, porque no dia da ressurreição eles vão te ver lá e vão ter orgulho de você. Essa é a melhor honra que você poderia dar ao teu pai e sua mãe. Por mais que eles não estejam mais vivos, você pode honrá-los honrando o nome deles, pois você é filho deles. Então, quando você é filho, você leva o sobrenome deles. Então você tem que honrar isso. Então, se você honra, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que respeita, uma pessoa que tem os sentimentos divinos, né? Humildade, simplicidade e outros, você consegue honrar teu pai e tua mãe, sem que eles estejam vivos mais. Porque honrar pai e mãe não é simplesmente respeitar, é muito mais, né? Como eu falei aqui, honrar pai e mãe é amá-los, protegê-los, cuidar deles, ouvi-los como guias, ter sempre a opinião deles, pensar e refletir sobre o que eles estão falando, ampará-los quando necessário, ser uma pessoa de Deus, uma pessoa completamente de bem, que não bebe, que não fuma, que não usa drogas,
que não rouba, uma pessoa honesta, tudo isso é honrar pai e mãe. Então, faça tudo isso, que você já vai estar honrando teu pai e tua mãe, tá certo? Não se pegue culpa por não ter feito o que era certo quando eles estavam vivos. Você estava numa outra vida, um outro pensamento, você não conhecia essa verdade. Mas agora que você conhece, você está fazendo certo, tá? Então, honre teu pai e tua mãe. Mas não podemos esquecer de um texto que está em, não sei se é em Provérbios ou em Eclesiastes, que diz: pais, não provoque a ira de seus filhos, pois vocês não são donos deles. Vocês não são proprietários, eles não são objetos que pertencem a vocês. Não. Vocês são guias, orientadores, direcionadores. E é essa a função que vocês devem ter enquanto eles precisam disso. Ou seja, a vida inteira. Né? Tá certo? Vamos guiar os nossos filhos para quem tem filhos. Vamos tratar bem. O pastor da minha igreja, pastor Mariano Brum, se não me engano, acho que é Brum, o nome dele, ele falou uma coisa no último culto que me deixou bem intrigado, bem emocionado até. Que ele tinha confusões com o pai, que achava ruim muitas coisas. Mas quando o primeiro filho dele nasceu, que ele pegou o menino no colo na maternidade, a vida dele mudou, o pensamento dele mudou. Naquele momento ele compreendeu tudo que o pai fazia por ele. Ele falou que ele ligou pro pai e pediu perdão. Aí o pai falou: por que perdão? O que foi que você fez? Não, não fiz nada de errado, pai. Aqui tá tudo bem, seu neto nasceu tudo. É que eu percebi o quanto eu fui um tolo, o quanto eu fui um besta, um bobo, de não te ouvir, de não fazer coisa melhor. Então, você vê um pastor falando isso. É porque nós, infelizmente, muitas vezes erramos sobre isso. Deixamos de ouvir nossos pais, até porque muitas vezes eles podem falar de uma maneira errada, não usar o palavreado correto. E como também disse Jesus Cristo, pior é o que sai da nossa boca do que o que entra. Então, a Bíblia também nos ensina em Salmos que nós devemos ter um sentinela e um segurança em nossa boca, porque é necessário para que nós não falamos demais. E que Deus põe na nossa boca as palavras certas. Né? É preciso que a gente esteja sempre em comunhão com Deus. Mas nós precisamos estar sempre honrando nosso pai e nossa mãe. E agora que vocês sabem que honrar é muito mais do que simplesmente respeitar, vamos fazer isso. Por quê? Porque o pai e a mãe sempre querem o melhor pra gente. Pode ser que eles falem pra gente da maneira errada, mas é o que eles querem. E é o que eu vou tentar fazer daqui em diante, mais do que eu já faço. Né? Eu quero ouvir mais minha mãe e meu pai. Eu quero poder conviver melhor com eles. Né? Eu quero poder cumprir minha obrigação de filho, que eu já faço muito. Minha mãe caiu doente, eu estava lá para cuidar dela. Eu amparei ela, eu cuidei dela, ela ficou de cama. Eu ajudava ela na cama, ajudava ela a dar banho, levava água, né? Levava a comadre para ela fazer as necessidades na cama, depois levava ao banheiro. Ela não podia sair, ela tinha quebrado o fêmur. Graças a Deus ela já se recuperou uns 80, 90%. Mas eu fiz a minha obrigação de filho. Né? Eu não consigo ficar com ela no hospital quando ela ficou lá, eu não consigo ficar. Eu tenho uma parte muito sensível, sensorial, assim, em certos ambientes me fazem mal. Mas não é porque eu não queira ficar lá com ela, é porque eu não consigo. Né? Eu sei que muitas vezes ela pode até não entender, mas eu sei que Deus me entende. Ele sabe que não é porque eu não queira ficar com ela. Mas o que eu posso fazer em casa por ela, eu sempre faço. Né? Então é assim, queridos irmãos. Honrar pai e mãe é muito importante. Não deixe de honrá-los. Não deixe de ouvi-los. Muitas vezes já vi casos de pessoas que saíram mal, infelizmente, por não ouvir um pai, uma avó, como um irmão da igreja, que a avó falou: não casa com aquela mulher porque ela vai fazer mal para você, que não vai dar certo, você vai sofrer. Ele não deu ouvidos e casou. Ela quase matou ele. Né? Ela jogou água fervendo dentro do ouvido dele, quase matou ele. Queimou parte do rosto. Né?
Ela quase o matou, por pouco que ele não morreu, né? Por quê? Porque eles brigavam muito, ele queria separar, e ela não queria a separação, então quando ele decidiu que ia separar, ela fez isso, né? E ele chegou a separar e ainda voltou com ela, foi quando ela fez isso. Então, ele não deu ouvidos à avó dele, poderia não ter passado por isso, né? Então nós devemos ouvir mais. Porque eles podem falar errado, podem ser até grosseiros, muitas vezes ignorantes. Mas lembre-se sempre que teu pai e tua mãe têm muito mais anos de experiência do que você. Então eles podem querer te guiar uma coisa certa, mesmo da maneira errada. Então ouça mais, reflita mais. Não seja rude nem grosseiro com seus pais. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes provocam demais. Mas pais, também cuidado, não provoque a ira dos seus filhos, como a Bíblia também nos ensina. Tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Que possamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o caminho do Espírito Santo estejam com todos nós. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. E se lembre, por mais que eles possam ser grosseiros, por mais que eles possam às vezes até errar com a gente, que vão errar, porque eles não são perfeitos. Tá certo? O único perfeito é é o Pai do céu, é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade. O restante, todos somos imperfeitos, tá certo? E podemos errar. Você não erra, seu pai e sua mãe podem errar. Mas não é porque eles erraram com você que tem que ser grosso, não. Vocês podem ser grossos, podem ser é, ignorantes com todos na face da terra, mas com teu pai e com a tua mãe nunca. Respeite quem merece respeito, por mais que às vezes eles possam não merecer, mas Deus exige que você respeite, Deus exige que você honre. Então, por mais que eles possam fazer o que for de errado, respeite e honre teu pai, tá certo? E se for necessário, estiver passando por muita contenda com teu pai, com tua mãe, pode procurar uma terapia com um psicólogo, cristão de preferência, e ele vai ajudar. Uma terapia familiar pode ajudar a ter uma convivência melhor, acertar os pontos, tá certo? É muito importante, tá bom? Fica a dica. Muito obrigado a todos. Até mais. Que Deus possa abençoar todos nós.